Quanto de proteína eu devo ingerir na minha dieta? 2 gramas quilo. Mas será que 2 gramas quilo, para quem tem 40% de gordura, é mulher de 60 anos, será que é igual para um menino de 5% de gordura e 18 anos? É claro que não, né? Então é isso que a gente vai explicar no vídeo de hoje. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Nós temos que partir de algo genérico. E o genérico nos traz para 2 gramas quilo. O 2 gramas quilo, então, a gente vai entender que é uma pessoa que tem dano muscular, que treina para merecer 2 gramas quilo de proteína, ou seja, tem um bom volume de treino, vai até a falha, tal. Normalmente as recomendações genéricas, como você vai ver de um IDR, por exemplo, você sempre vê de pessoas eutróficas. O que é alguém eutrófico? É alguém que tem uma quantidade de massa muscular e de gordura para a sua altura, mais ou menos neutro, vamos dizer assim. 1,70 m, mais ou menos aí uns 70 quilos, um percentual de gordura de 12, 15, 18%, ou seja, não é gordo, não é magro, não é forte, não é nada, é claro que não. Ele é simplesmente eutrófico. Logo, 2 gramas quilo para alguém eutrófico, uma pessoa de 70 quilos com 1,70 m, que não tem o seu percentual de gordura nem alto nem baixo, vai bater aí 140 gramas de proteína. Quando você começa a falar de um indivíduo que está ficando mais gordinho, você está falando de ele ter mais peso, mas não mais massa muscular necessariamente. Portanto, você poderia segurar esses 140 gramas de proteína mesmo ele pesando 80, 90 quilos. Ou seja, quem tem o percentual de gordura mais alto, normalmente trabalha com menor grama quilo. Quando você fala de um indivíduo com percentual de gordura muito baixo, você está falando de um cara que vai trabalhar com a proteína um pouquinho mais alto. Porque 2 gramas quilo já é uma quantidade que ficou popular, mas ela é mais para alta do que para baixa. Porque a recomendação para indivíduos que fazem musculação de forma intensa é de 1,6 a 2 gramas quilo. Então você já está trabalhando com o teto daquela situação. Então, para um atleta natural, você pode trabalhar com 1,6 grama quilo total de proteína até 2 gramas quilo. Quando você fala de um indivíduo mais gordinho, então vamos colocar aí de 20 a 30% de gordura corporal, vamos trabalhar aí com mais ou menos 1,6 grama quilo de proteína. Quando você pega um indivíduo que tem acima de 30% de gordura corporal, 30, 40, você normalmente trabalha com 1,4, 1,2, e se for acima de 40, 45, você está falando de trabalhar com 1 grama quilo de proteína. Só que pensa comigo no seguinte, 1,70 m e dessa vez 150 quilos, com 40% de gordura corporal. Se eu trabalhar com 1 grama quilo, eu estou trabalhando com 150 gramas de proteína. Ele está comendo mais proteína do que o cara de 70 quilos com percentual de gordura normal. Claro que quando você ganha gordura, você tende a ganhar um pouco mais de massa muscular também. Então talvez seja necessário essa demanda. Mas mais ou menos por aí. Quando você trabalha já com um indivíduo com percentual de gordura muito baixo, então, por exemplo, 1,70 m, 70 quilos, só que ele não tem 12% de gordura, ele tem 5% de gordura. Normalmente, esse indivíduo, por recomendações padrões, trabalharia de 1,6 a 2, mas, como o percentual de gordura dele é mais baixo, ele trabalha mais ou menos com 2,2 grama quilo de proteína. Esses valores de proteína são sempre totais. Quando a gente fala das mulheres, estamos falando mais ou menos dos mesmos valores, porém pode-se reduzir até 20% desses valores. Ou seja, uma mulher que está muito gordinha, e no caso do homem ele consumiria 1 grama quilo, a mulher poderia consumir 0,8 grama quilo. Então, mulheres 20% menos, até, tá? Não necessariamente. Às vezes é o mesmo valor, mas até 20% menos. Quando que eu trabalho acima de 2,2 grama quilo? Normalmente, num indivíduo que está assistido do uso de esteroides anabolizantes. Temos que lembrar que essa assistência do esteroide anabolizante, ela tem vários graus, porque o pessoal fica meio liga-desliga. Assustou aí, né? Foi para tirar mesmo desse marasmo do vídeo. Ou seja, tô natural. Agora eu vou tomar 1 miligrama de oxandrolona, tô hormonizado. 3 gramas quilo de proteína.
nadando no anabolismo. Não, não. Vou tomar 1 grama de trembolona, 3 gramas quilo. Percebe que as pessoas fazem on ou off fire? E não é assim. A gente está falando de tons de cinza entre preto e branco. Se eu hormonizar com 200 miligramas de esteroides por semana, é diferente de hormonizar com 500 miligramas, com 1 grama, com 2 gramas de esteroides por semana. Então, normalmente, o que a gente enxerga aqui? Quando falamos de um ciclo leve, estamos falando aí de, às vezes, até manter a quantidade de proteína, porque um ciclo leve, ele pode simplesmente ter o seu efeito anabólico por ser anticatabólico. Então o esteroide anabolizante, ele é anticatabólico. E às vezes, por você não perder, no final do dia você ganha, que é diferente de você legitimamente ganhar. E a gente observa muito isso quando fazemos um cut, onde não tem substrato para o crescimento muscular, haveria uma perda, e ao colocar um esteroide eu tenho ganho. Então eu não tenho como criar tecido, mas eu posso deixar de perder em determinadas situações, substituindo por outra coisa, claro, por exemplo, pela gordura do seu corpo, e com isso você conseguindo anabolizar e crescer. Mas no final você não anabolizou, você simplesmente anticatabolizou por um período maior do que o normal. Então um ciclo leve, você pode manter a proteína. Num ciclo médio, você costuma subir de 2 para 2,5. Num ciclo mais intenso, de 2,5, 3 gramas quilo, sendo que normalmente acima de 3 gramas quilo é inútil. Até mesmo para atletas experientes, é muito raro você ver alguém falar que gosta de trabalhar com 4 gramas quilo porque percebeu que isso mudou alguma coisa. Obviamente o corpo não é preciso e é por isso que você está me dando essas margens. Legal. Porém, não é melhor eu errar para mais? Né? Vou mandar, que se dane. Se o corpo não aproveitar, aí é azar o dele, mas eu estou mandando. Não é bem assim. Primeiro porque, como eu disse, o excesso de proteína faz mal, que se entende é que 2 gramas quilo não é mais excesso. Antigamente acreditava que era. Hoje não é. Mas o excesso faz mal para o nosso organismo. O excesso é ruim de você comer, porque proteína é enjoativo. Você tem tecidos, laticínios e ovos. E soja. Né? Carboidrato, não, bacias e bacias de carboidrato. Agora, proteína a gente tem ali algumas opções, então fica enjoativo. Fica mais caro, mas tudo bem, você é rico, então vou deixar isso de lado. Só que se você manda proteína demais, você tem que fechar uma caloria do seu dia, certamente. Né? Então vamos dizer, vou fazer um cut, 2.200 calorias por dia. Se eu mandar tudo isso de proteína, automaticamente tenho que limitar o meu consumo de carboidrato e gordura. E aí eu começo a entrar no processo que eu posso perder mais massa muscular e menos gordura, por ter mais proteína na dieta e menos carboidrato. Porque com menos carboidrato na dieta, o meu treino cai o rendimento. A proteína não faz o papel do carboidrato com a mesma eficiência. Caindo o rendimento do meu treino, eu oxido menos gordura. E eu perco mais massa muscular, porque eu treino menos intenso. Então o carboidrato ele é fundamental para a queima de gordura. Leandrão, eu já fiz esse teste. Eu mandei tudo de proteína e eu perdi mais peso. Realmente, eu concordo que você perdeu. Você perdeu líquido retido, você perdeu glicogênio, massa muscular. Agora, gordura legitimamente não. Temos estudos mostrando perda de peso com dieta de carboidrato e com 0 carboidrato, com o mesmo valor calórico. A perda de gordura não foi muito diferente. Portanto, não exagere na proteína. Lembrando, claro, que estamos falando aqui de indivíduos saudáveis. Indivíduos que têm problemas renais ou qualquer outro tipo de restrição, isso pode variar grandemente. Neste caso, a orientação do YouTube é melhor não. Vai procurar um profissional para olhar o teu exame e ver o que é melhor para você. Quer saber sobre outros erros de dieta? Porque tem muitas pessoas que erram em várias coisas e eu reuni alguns erros de dieta neste vídeo aqui. Então dá uma conferida.